Olá, olá, meus amigos, como é que estamos? Bom domingo a todos! Meus caros, na prova da PRF tem essa preocupação bem intensa, né, com o tema relativo aos serviços públicos. Então, sem a gente perder tempo, vamos fazer aquele flashback, né? Não é, dizem que recordar é viver? Então vamos recordar e viver, né, o ponto relativo e fundamental dos serviços públicos, principalmente na forma das concessões e permissões, e finalizar com o ponto que ainda está pendente, né, de análise, que é justamente o estudo sobre as extinções das formas de exploração dos serviços públicos. Temos que ficar aí super atentos, porque tema bom, tema forte. Prova da PRF é uma prova justa, uma prova bem calibrada, não tem aquelas questões malucas perguntando sobre a corrente desenvolvida na Venezuela, não é nada disso. É uma prova justa, uma prova ali, né? Cobra o que precisa ser cobrado. Então, este é um tema, este é um ponto da matéria que é justo e tende a ser cobrado. Então, vamos lá, sem maiores delongas. Quando a gente for falar, então, meus amigos, eu vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar a visualização por todos. Olha lá. Então, meus caros, a gente sabe que os serviços que são públicos, senhores, desde que não sejam de natureza essencial, eles podem ter a sua execução delegada a particulares. Nas formas de delegação, a Lei 8987 rege as duas mais tradicionais formas e mais cobradas, porque esta lei está regulamentando o próprio artigo 175 da Constituição. Então, meus caros, veja, esta lei, ela vai regular a concessão e a permissão dos serviços públicos, que são as formas mais tradicionais e são as formas, senhores, que estarão presentes no ambiente de trabalho dos senhores como, né, membros da corporação da PRF. Joia? Então vamos revisar os pontos. Olha lá, quando a gente fala de uma permissão de serviço público, senhores, a permissão é uma forma de exploração do serviço público que tem algumas características bem peculiares e próprias para serem cobradas na prova. Então, olha lá, estamos revisando e você vai anotar, né, só para dar aquela boa firmada no cérebro. Permissão tem que ser licitado? Sim, licitação obrigatória. Quem pode participar da licitação? Pessoas jurídicas e pessoas físicas. Na permissão, a pessoa física pode participar. A disputa na licitação vai impor, vai exigir que o permissionário faça pesados investimentos na infraestrutura da máquina do Estado? Na permissão, não. O permissionário vem para prestar, junto com o Estado, um certo serviço público que não tem aquela natureza de serviço essencial. Porque se tiver natureza de serviço essencial, aí não pode ser, né, explorado, tá bom? Né? Por particulares, né? Então, é um serviço não essencial, obrigatoriamente licitado, ou por concorrência, ou por chamamento público, né, na modalidade, e do diálogo competitivo, né? E também pode ser para a pessoa física, para a pessoa jurídica, e o permissionário vai fazer um lance para conquistar o direito de explorar aquela permissão. Mas ele não estará obrigado a fazer pesados investimentos na infraestrutura do Estado e nem terá que alcançar e manter
altos índices, altas metas de eficiência e qualidade. Não. Ele vai ser um permissionário, ele vai explorar, vai prestar o serviço junto com o Estado. O permissionário tem que ter qualidade, tem que ter eficiência, normalmente. Mas ele não precisa investir pesado para melhorar a qualidade e eficiência do aparelho estatal. Isso não, tá bom? O permissionário, meus amigos, ele vai assinar um contrato. Então, permissão de serviço público é por contrato. Porém, senhores, é uma maluquice, né? É chamado de contrato precário. Por que contrato precário? Porque apesar de ser um contrato, ele pode ser revogado, ele pode ser rescindido a qualquer tempo pela administração. Legal? Então, memorizou? Licitação obrigatória, concorrência ou diálogo competitivo por chamamento público, contrato do tipo precário, pessoas físicas e pessoas jurídicas, sem obrigação de investimentos na infraestrutura do Estado e sem obrigação de melhorar, alcançar altos índices e metas de eficiência e qualidade do aparelho estatal. Não tem. Matou? Joia. Então agora vamos ver todos estes detalhes aqui no nosso texto e dar aquela ênfase. Olha lá. Então tá aí, né, gente? Matamos este ponto super, hiper importante, né? E as diferenças para a concessão. Quando a gente fala agora da concessão de serviços públicos, senhores, a concessão é diferente, tá? A concessão é diferente e bem diferente em relação à permissão. Se fosse para nós estabelecermos, né, uma classificação por avaliação, a gente diria que a permissão é uma forma mais branda, uma forma menos severa, menos intensa de exploração privada de serviços públicos. A concessão não. Então vamos lá agora, pegando os mesmos pontos, tá? Concessão obrigatoriamente licitada e pela modalidade concorrência. Eventualmente, numa hipótese bem, né, excepcional, pode ser usado o diálogo competitivo precedido de chamamento público. Então são coisas iguais, né? Porém, senhores, para concessões admite-se exclusivamente pessoas jurídicas. Exclusivamente. Certo? Primeira grande diferença. Segunda grande diferença, o concessionário vai fazer um lance, assim como o permissionário. Então eles fazem um lance em dinheiro para conquistarem o direito de explorar aquele serviço público precedido de obra. Tá? Porém, diferentemente da permissão, senhores, aqui na concessão, a pessoa jurídica, e só ela que pode participar, vai, além de ter que pagar o lance que ela fez, ela vai precisar também firmar o compromisso de realizar pesados investimentos na infraestrutura do Estado, na infraestrutura do aparelho público, e todos estes pesados investimentos que o concessionário estará obrigado a fazer deverão alcançar altos índices, altas metas de eficiência e de qualidade. Então, sentiu a diferença, né? Sentiu. Outro ponto, senhores. Vimos que lá na permissão o contrato é do tipo precário, né? Por que precário? Porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. Na concessão é contrato formal. Contrato formal é aquele que vai ter prazo determinado e não pode ser rescindido a qualquer tempo, sem justificativa e sem medidas indenizatórias. Então, aqui já é um contrato bem diferente, bem mais rígido, bem mais rigoroso nos seus termos legais, perfeito? E, quando a gente falar desse contrato, você precisa saber também que no caso da concessão,
As concessionárias serão sempre e obrigatoriamente fiscalizadas externamente por agências reguladoras ou, eventualmente, órgãos reguladores, tá? Mas a regra são agências reguladoras. A agência reguladora fiscaliza e todas as regras relativas ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão deverão ser sempre determinados e negociados entre o concessionário e a agência reguladora. Então, quem vai ter o poder de permitir aumentos ou mandar reduzir as tarifas são as agências reguladoras. Quem vai ter o poder de conceder reajustes é a agência reguladora. Quem vai aplicar punições e sanções? A agência reguladora. Perfeito? Então, uma coisinha mais diferente em relação às permissões, né? Ótimo. Muito bem. Visto estes detalhes, bora dar aquele chablau no nosso texto de apoio. Olha lá. Então, quando a gente falar das concessões, estamos aqui, ó. A concessão, tá, né? Tá tudo certinho, do jeito que nós falamos tudo, né? Maravilha. Uma vez que a gente fez esta revisão e apontamos novamente os detalhes, vamos passar agora por alguns pontos que também precisam estar bem claros na sua cabeça. Tanto concessão quanto permissão irão impor como cláusula obrigatória no contrato, né, nos contratos, né, a previsão do chamado serviço adequado, que é um serviço, senhores, com condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia. Então, isso daqui, estas palavrinhas, são bem exploradas na prova. Então, nós vamos ficar bem atentos nesse ponto. Olha lá. Então, meus caros, pode ser uma questão da sua prova, hein? Para concessões e permissões de serviços públicos, tal como aqueles que ocorrem nas principais rodovias do país, fala-se em serviço adequado. São itens ou quesitos que constituem serviço adequado. Aí você tem que procurar alternativa, né? Regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. Fora tudo isso, também tem como último ponto do chamado serviço adequado a modicidade da tarifa. Tudo isso já debatido em outros carnavais com os senhores, mas agora a gente está, né, realinhando o tema completo. Olha lá, listação obrigatória, né? Nós falamos que teremos a listação que é obrigatória e um outro ponto que é comum para, tanto para, né, a concessão como também para a permissão, é o fato de que os dois, né, o permissionário e o concessionário, serão remunerados através do pagamento de tarifa pelo usuário. Então, quem vai remunerar o permissionário e o concessionário serão os usuários do serviço através do pagamento da tarifa. Joia? Então, por isso que tem esta distinção. Maravilha! Na sequência, senhores, as tais das fontes alternativas. Seguinte, fontes alternativas, senhores, são outras formas de obtenção de rendas que um concessionário poderá instalar naquilo que ele está explorando, que foi concedido a ele por licitação, e ele vai explorar para gerar as rendas extras, e estas rendas extras, senhores, vão ser consideradas lá na análise do equilíbrio econômico e financeiro. Por exemplo, uma concessionária de rodovia
poderá explorar, né, como rendas extras, né, nessa opção, os valores relativos a aluguéis das margens, né, da rodovia que ele está explorando. Perfeito? Também a colocação de cabos de fibra ótica, né, as empresas pagariam. Entre outras formas. Você entendeu então o que são estas outras rendas variáveis? E você observou no que eu te expliquei que estes valores serão considerados para determinação do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Beleza? Joia! Olha lá! Outro ponto é a questão da intervenção. Seguinte, quando uma concessionária estiver cometendo irregularidades, estiver, né, faltando em seus compromissos contratuais, caberá ao agente de fiscalização ou ao órgão regulatório, na agência reguladora, né, estabelecer ali medidas, né, notificações para que o concessionário tome providências. Beleza? Agora, quando estas irregularidades não estiverem sendo saneadas, ou se o concessionário for flagrado cometendo irregularidades insanáveis, né, irregularidades gravíssimas, né, aí nesse caso, senhores, o que nós vamos ter é o seguinte: vai poder ocorrer, por decreto do chefe do executivo, a determinação da intervenção naquela concessionária. Então é possível que o governo determine medidas de intervenção. E aí vai ter um interventor que vai passar a gerir, que vai passar a administrar aquela entidade, aquela concessionária, até que os problemas sejam saneados, ou, no caso de serem insanáveis, né, é possível até mesmo que essa medida de intervenção peça, né, solicite a decretação da rescisão do contrato de forma punitiva. Beleza? Maravilha, senhores. Muito bem. Então aí vamos ter agora a possibilidade da ocorrência das extinções, que é o tema central de hoje. Olá, meus amigos. Então, como é que poderá ocorrer essa tal dessa extinção, esse tal desse detalhe? Vamos ver aqui, ó. Olá, meus amigos. A primeira forma, a primeira previsão é pelo advento do termo contratual. Ou, em outras palavras, acabou o prazo, né? Cumpriu o prazo. Tá bom? Olha só, gente. Todo contrato de concessão, todo, tá? Vai ser sempre e obrigatoriamente por prazo determinado. Ok? É sempre e obrigatório que seja por prazo determinado. Perfeito? Agora, meus amigos, quando a gente falar dessa história, né, temos que observar que, em certos casos extraordinários, o prazo poderá ser prorrogado somente para impedir a interrupção do serviço público que estará sendo prestado. Ok? Então, primeira forma, chamado advento do termo do contrato ou esgotamento do prazo. Olha o item segundo, senhores, encampação. Agora estamos entrando no universo dos nomes técnicos. Encampar é o quê? Encampar é ocupar. Encampar é retomar. Tá? Isso é encampar. Tá bom? Então, meus caros, vejam, em que pese ser um contrato, né, formal, a prazo determinado e tudo mais, e
independente do cometimento de irregularidades por qualquer uma das partes, a administração pública poderá decretar que ela precisa retomar a prestação daquele serviço ou a exploração daquele bem. Somente interesses públicos e coletivos é que podem justificar essa decisão. Somente. Logo, uma encampação, senhores, precisa ser motivada, tem que descrever de maneira bem clara o relevante interesse público ou coletivo que está levando aquele ente público a retomar a prestação do serviço ou a exploração daquele bem público. E como havia dito antes, não é baseado em infrações por nenhuma das partes. Joia? Professor, mas veja, aquela empresa, ela tinha se preparado para explorar aquela concessão pelo prazo de 25 anos. Aí vem o governo agora e encampa depois de 10 anos. Como é que fica isso? Né? Ótima pergunta. Seguinte, como na encampação, senhores, nenhuma das duas partes tem culpa, então, ocorrendo a tal da rescisão antecipada, é possível que o concessionário tenha sofrido alguma forma de dano ou prejuízo. É possível, né? Veja, se não estivéssemos falando de contratos públicos, se estivéssemos falando de contratos privados, tá? E, num contrato privado, uma das partes rescindisse o contrato de maneira antecipada, certo? O que aconteceria aqui, senhores? A outra parte, pega de surpresa pela extinção antecipada do contrato, poderia pedir indenizações de lucros cessantes, certo? Perda de uma chance, entre vários outros. Agora, no caso do contrato público, senhores, por que o concessionário, mesmo que ele sofra uma rescisão antecipada por encampação, por que ele não pode pedir estas formas indenizatórias? Por que ele não pode pedir indenização por lucros cessantes ou perda de uma chance? Sabe por quê? Porque a possibilidade da encampação, ou seja, da rescisão antecipada sem culpa, ser decretada, já constava do edital da licitação que antecedeu a contratação. Isso quer dizer, então, que esse contratado aderiu ao contrato de concessão já ciente da existência desta possibilidade. Então ele não pode alegar que está sendo surpreendido e que por conta disso vai sofrer danos e prejuízos. Então, lucros cessantes e perda de uma chance quando ocorrer uma caducidade, de jeito nenhum, tá bom? Mas vamos agora analisar outros pontos na caducidade ainda. Quando houver a caducidade, quer dizer que algum motivo público, algum interesse público ou coletivo, induziu o Estado a rescindir o contrato para retomar aquela prestação. Certo? Certo. Bom, visto isso, senhores, olha só, quando a administração retomar, tudo que ela não pode é deixar que aquele serviço público seja paralisado, né? Isso não pode, tá? Serviço público não pode parar. Por conta disso, quando a administração encampa o contrato, ela também pode decretar a encampação das máquinas daquele contratado, das instalações daquele contratado, bens e produtos em geral e inclusive empregados daquele contratado. Então escute, esta decorrência a gente poderia dizer que é um uso forçado pela administração. Então, ocorrendo uma encampação do contrato, é comum que ocorra o uso forçado de bens, máquinas, instalações, produtos e até empregados daquele contratado,
durante esse período de transição até que volte a ser tudo gerado e prestado pelo Estado, e esse período de uso forçado deve ser indenizado ao contratado. Beleza? Então vamos lá. Ocorreu incampação. O contratado falou que teve prejuízos, certo? Quais prejuízos podem ser ressarcidos? Lucros cessantes? Não. Perda de uma chance? Não. Dano moral? Não. Tá louco? Agora, danos materiais por encampação. Pode. Esse pode ser indenizado. Tem uma outra coisa, senhores, que também pode ser objeto de indenização, que é o seguinte: a concessionária, quando venceu aquela licitação, ela fez uma coisa que a gente chama de mobilização da empresa. O que é uma mobilização, gente? A empresa está se preparando para poder prestar aquela atividade, né? Então ela vai, eventualmente, comprar caminhões, alugar máquinas, alugar galpões, contratar 200 empregados em contrato temporário e várias outras coisas, né? Então isto é uma mobilização de recursos para cumprir o contrato. Se o contrato fosse cumprido normalmente até o fim, a gente iria presumir que os custos da mobilização foram cobertos pelo pagamento do preço do contrato até o fim. Porque quem é que tem que pensar nesses custos? O contratado, quando faz o lance dele na licitação, né? Então, quando uma empresa vai participar de uma licitação de concessão, ela já teve no edital dizendo o bem, os serviços, encargos, os custos, os investimentos, e esta empresa já fez todos os seus cálculos de mobilização, de prestação das atividades e do prazo de vigência do contrato, para que ela, ao final, possa ter obtido o lucro que ela queria. Se ele errou o cálculo, problema dele, tá? Mas o ponto-chave aqui é esse. Então existe um alto custo de mobilização. Se o contrato fosse cumprido até o fim, presumir-se-ia, olha, o cara tem leitura, hein? Presumir-se-ia que os custos da mobilização já foram absorvidos pelo pagamento do preço do contrato. Agora, quando ocorre a rescisão antecipada, acontece o que, gente? Rescisão de contrato de trabalho a tempo determinado. Tem multa? Oh, tem sim. Rescisão do aluguel de caminhões e galpões. Tem multa? Oh, se tem. Material que vai ficar sobrando lá porque a empresa já havia comprado um monte de coisa. Entendeu? Então, tudo isso a gente chama de custos de desmobilização. E os custos da desmobilização representam danos materiais que esse contratado vai poder cobrar da administração. Então a administração vai ter que pagar para ele, a princípio, hein? Danos materiais decorrentes dos custos de desmobilização. Legal? Que mais, gente? Bom, fora isso, tem um último ponto que pode ser que a administração precise indenizar o concessionário, que é o quê? Veja, os contratos de concessões, por exemplo, de rodovia, tá? Como é que está lá no contrato? O contratado deverá, ampliar a rodovia em mais 4 faixas, instalando olho de gato, guarda-reio, fibra ótica, e o raio que o parta, né? Essas coisas que deverão ser acrescidas, né, a gente chama de bens reversíveis. Por quê, professor? Porque é o seguinte: quem é que vai ter que comprar a fibra ótica e botar na rodovia? O contratado. Então ele que comprou. Então, a princípio é dele. Mas ele mobilizou essa fibra ótica no subterrâneo da rodovia de lado a lado.
Então, quando o contrato acaba, essa fibra ótica reverte para o domínio do Estado. Por isso que isso é chamado de bens reversíveis. Então, não interessa a causa da rescisão do contrato, né, ou da extinção do contrato, perdão. Se ele foi extinto normalmente porque acabou o prazo, se aconteceu uma encampação, não interessa. Sempre que um contrato de concessão é encerrado, todos os bens listados como bens reversíveis, que o contratado foi obrigado a adquirir e mobilizar na coisa ou no bem, revertem para o domínio público. Perfeito? Jóia. Professor, mas é justo isso? Aquilo que eu falei. O ônus de calcular os custos destes bens é do contratado quando ele participou da licitação. O problema é dele. Ele que tem que pegar ali, na hora que ele vai fazer o lance dele, e fazer todos os cálculos. Putz, eu tenho que comprar 480 quilômetros de guarda-reio de aço com olho de gato, assim, assim, assim. Vou ter que comprar 700 quilômetros de fibra ótica, tipo tal, modelo tal, bitola tal e não sei o quê. Então o problema é dele. Ele que tem que pensar tudo isso, calcular tudo isso e fazer o lance dele, certo? Joia. Bom, quando um contrato administrativo de concessão é encerrado normalmente, ou seja, que esgotou seu prazo, presume-se que todos os bens reversíveis já foram ressarcidos pela administração quando ela pagou o preço do contrato. Mesma coisa, tá? Então quer dizer que aqueles bens reversíveis, assim como os custos da desmobilização, presume-se que já está tudo quitado se o contrato foi encerrado normalmente como deveria. Agora, e se ocorrer a rescisão antecipada? Putz, aí sim, né? Aí é possível, gente, que parte do custo dos bens reversíveis ainda não tenha sido paga, ainda não tenha sido integralizada pela administração. Os bens reversíveis vão reverter para o domínio público de qualquer jeito. Professor, mas se o camarada comprou já os 480 quilômetros de guarda-reio, o contrato foi rescindido na metade do prazo, é possível que o custo de todo esse guarda-reio que ele comprou ainda não tenha sido quitado? É possível. Então, outra coisa que deve ser indenizada, além dos custos da desmobilização que sejam provados, é o custo ou o prejuízo com os bens reversíveis que ainda não foram quitados pela administração. Perfeito? Então são as duas coisas que são indenizáveis, basicamente, danos materiais comprovados, chamados custos de desmobilização, e também danos materiais comprovados dos custos dos bens reversíveis ainda não quitados pela administração. Já? Então esses elementos poderão, na verdade, deverão ser indenizados pela administração. Olha lá. Agora, a terceira forma, senhores, leiam aí junto comigo, caducidade. Caducidade, senhores, é a chamada rescisão punitiva, em decorrência do cometimento de graves infrações pelo contratado. Joia? Graves infrações. Perfeito? Maravilha. Aí, nesse caso, esse contratado vai ser também condenado, né, nas penalidades previstas em lei, porque ele está dando causa. Então ele vai sofrer multa, decretação de inidoneidade, né, proibição de firmar contratos com a administração por um certo prazo. Ele vai ser severamente punido e
ter o contrato rescindido. Joia? Por quê? Porque ele cometeu graves infrações. Então, a caducidade é a forma extintiva do contrato de concessão de serviços públicos pelo cometimento de graves infrações pelo contratado. Legal? Veja, gente, como nesse caso, a causa da rescisão é atribuída exclusivamente ao contratado, a administração pública vai ter o direito, anota isso, de fazer compensação de tudo aquilo que ela quer cobrar daquele contratado a título de multa, a título de punições, né, pelos danos causados, ressarcimento pelos danos causados. Então, gente, a administração pública recebe, por lei, a autorização de compensar administrativamente, de forma direta, tudo aquilo que ela deveria indenizar ao contratado a título de danos materiais, ela poderá compensar com as multas, sanções, punições que ela queira aplicar sobre o contratado e também os danos que eventualmente o contratado tenha causado. Beleza? Então, veja, diferença básica. Não quer dizer que na caducidade o contratado não sofreu danos. Ele pode ter sofrido danos, claro que pode. Só que, ao invés da administração indenizá-lo, a administração poderá compensar o valor desses danos com essa possibilidade, né, de multas que ela tem aplicado sobre o contratado, entendeu? Então ela pode fazer a compensação. Olha lá, a quarta forma, chamada de rescisão, é a chamada rescisão por comum acordo entre as partes. Então as partes também podem, se for o caso, entrarem em um acordo para extinguir antecipadamente aquele contrato. Podem, sem problema algum. Tá bom? Sem problema algum, podem fazer também por acordo. O item quinto, senhores, vamos falar da anulação. O contrato vai ser anulado quando, hein, gente? Olha lá. A anulação de um contrato, senhores, ela pode decorrer de ilegalidade. Então, para ser anulação, tem que ter uma ilegalidade, tá? Tem que ter, tá? Então, pode decorrer de uma ilegalidade no próprio contrato, tal como o contrato é diferente daquele que foi publicado no edital. Né? Houve uma diferença, houve uma mudança aí que não foi permitida, né? Não é possível mudar. Tem que ser o contrato do edital. Tá? Então, vamos falar de anulação por ilegalidade no próprio contrato. Nós também poderemos ter anulação, gente, quando tiver ocorrido a anulação da licitação que antecedeu. Por que isso? Porque a licitação antecedente, gente, ela pode ter ficado, né, pendente em algum quesito, alguma coisa, tal como um mandado de segurança que alguém impetrou, né, um recurso, uma ação anulatória que alguém propôs. Só que mesmo assim, aquele contrato foi firmado e o contratado começou a cumpri-lo. Acontecendo uma coisa dessas, senhores, anulando a licitação antecedente, é obrigatório também anular o contrato, tá? Não existe a possibilidade de preservar um contrato quando a licitação antecedente tiver sido anulada. Não é possível, tá bom? E por fim, olha lá, falência ou extinção da empresa concessionária
ou falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Então, nesses casos, também teremos a extinção daquela forma de exploração privada do serviço público. Ok? E por fim, meus amigos, vamos sempre lembrar que também existe a possibilidade, né, da extinção de um contrato vir a ser decretada por decisão judicial. Né? Uma ação judicial que estava pendente e tal, não sei o quê, também pode decretar esta forma de extinção. Beleza? Então, hoje, o nosso papo era para a gente dar esta aprofundada maior na questão relativa à extinção das formas de exploração do serviço público. Perfeito? Então, nós vimos que é possível esgotamento do prazo daquilo que a gente vai chamar então de uma extinção ordinária ou comum, né? Esgotou o prazo, tá? Nesses casos, não tem muito o que falar em indenizações. Outra forma é a encampação. Encampação é uma extinção antecipada, justificada exclusivamente por interesse público ou coletivo e, portanto, não há culpa de nenhuma das partes. E vamos falar em possibilidade das indenizações relativas a custos da desmobilização e bens reversíveis que ainda não tenham sido, todos eles pagos pela administração. Também será indenizado se ocorrer a encampação das máquinas, bens e empregados do contratado. Então, isso também é objeto de indenização na encampação. Agora, a outra forma é a caducidade, na qual o contratado cometeu graves irregularidades e ele vai ser severamente punido. Quando houver uma decretação de caducidade, senhores, entenda, também é possível que a administração precise usar de forma compulsória máquinas, bens e instalações daquele contratado. Também é possível. Então, ocorrendo uma caducidade, é possível que ocorra uma encampação das máquinas, bens e empregados. Mas o que nós vimos? Que tudo aquilo que a administração tiver que indenizar ao contratado, quando ocorrer uma caducidade, a administração poderá compensar com as multas que ela pretende aplicar, né, o pedido de ressarcimento de danos causados à administração e tudo mais. Então ela pode compensar. Fora isso, as duas partes também podem chegar num bom acordo. Falar assim, meu, senta aí, cara, não tá rolando, né? Não tá rolando. Então, é o seguinte, vamos encerrar, né? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos. Ok, acordo. Então, que é uma rescisão por acordo. E, por fim, as hipóteses de ausência, né, do contratado. Morte, né, se for uma empresa individual, ou falência da empresa. Beleza? E com isso, então, meus caros, a gente arremata essa profunda e detalhada análise para a prova da PRF. Joia? Finalizamos junto com uma revisão bem objetiva em cima dos temas centrais do Instituto. Tá bom? Vou deixar a todos, então, um grande abraço e um ótimo restante de domingo para todos vocês, gente. Obrigado. Tchau.